nessa semana, há a expectativa de o Senado votar a desoneração da folha de pagamento, né, a 17 setores da economia. A questão é que falta consenso nesse texto que está em tramitação lá no Senado. Na semana passada, o senador Marcos Rogério falou mais ou menos sobre esse impasse. Vamos ouvi-lo, ô Matheus. Foi uma reunião importante, né, para tratar dos temas que serão discutidos na próxima semana e os temas que serão tratados na primeira quinzena pós-recesso. Na próxima semana, então, o tema da desoneração é um tema que vai estar na pauta do Senado Federal. O governo encaminhou uma proposta, né, que leva em consideração uma compensação, né, que é possível se discutir, é possível se apreciar, né, e teria feito uma espécie de gatilho com relação à questão do lucro líquido, né, que aí é um ponto que representaria aumento, né, de carga tributária, no que a oposição, né, e muitos líderes acabaram discordando. Então, há uma convergência com relação à necessidade de nós darmos um encaminhamento a esse tema, porque nós estamos prensados pelo tempo, né, pelo prazo. Então, o Senado tem um prazo para dar uma resposta em relação a isso, em razão do calendário estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal. São setores importantes que geram emprego e que, nesse momento, precisam dessa resposta. Então, o encaminhamento foi dado, nós daremos na próxima semana uma solução para esse tema, né, e com a responsabilidade, o Colégio de Líderes tem a consciência de que é preciso ter, né, um compromisso com o Pacto Fiscal. Então, resolve-se com aquilo que já foi apontado como caminho de solução. Agora, é preciso ter em conta, né, o Congresso Nacional, ele deu ao governo ao longo do ano, né, mais de 160 bilhões de receita nova, né, com a aprovação do CARF, com a aprovação dos fundos fechados, offshores, apostas, MP das subvenções, ou seja, você tem um conjunto de receitas que foram criadas, receitas novas criadas ao longo do ano, de sorte que o governo poderia, né, levando em consideração aquilo, né, que foi incremento de receita nesse ano, resolver a questão justamente da folha. Mas nós estamos diante de uma situação em que, com a decisão do Supremo Tribunal Federal, nós temos que dar um encaminhamento de solução. Esse encaminhamento será dado sem a inclusão de algo que represente a majoração, a criação de novos impostos. Esse foi o apelo que a oposição fez e acho que o sentimento coletivo naquele momento foi de que seria o melhor caminho. Obviamente que o governo ainda tem que fazer os diálogos internos com relação a esse tema e, concluindo, a visão, a compreensão de todos de que é preciso ter um compromisso com o Pacto Fiscal. Essa é a grande questão, né, ô Rodrigo Oliveira? Você juntar aí um benefício que não é de hoje, não é um benefício inédito, com a responsabilidade fiscal dentro de um governo que não tem o menor compromisso com a responsabilidade fiscal. Me parece que é juntar água e óleo, não é isso? É mais ou menos isso, mas é engraçado, porque nesse caso específico o governo está sendo extremamente responsável, porque ele não quer essa desoneração mais. Então ele está obrigando o Congresso a trazer as receitas, né? O Congresso tinha ali um cardápio de receitas, até anotei aqui, de fontes, né, de receita para cobrir esses 18 bilhões que o governo agora diz que é o peso da folha da desoneração da folha, que já foi 26,5, se vocês tiverem a memória aí mais afiada. Agora está em 18, que é sinal que essas contas do governo também são meio difíceis da gente saber onde é que elas começam, onde é que elas terminam. Mas o Senado tinha proposto o seguinte, a atualização de bens no imposto de renda deveria suprir 2,2 bi, repatriação de recursos no exterior 3,2, segundo algumas estimativas, taxação de pequenas compras e refis de multas. Tem gente que diz que isso, o governo também está dizendo que isso dá 10 bi. Só que você precisa de 18. Aí o governo quer aproveitar este momento e fala, não, mas então vamos taxar
vamos aumentar a alíquota da CSLL, que eu falei para vocês ontem, que é aquela contribuição social sobre lucro líquido, mas não é de todo mundo, só dos bancos. Por que os bancos? Porque o banco é o malvado favorito da população, né? O banqueiro ali ganhando dinheiro, mas que sem vergonha. Então vamos tirar dinheiro do banqueiro. Essa foi a frase do Randolfo Rodrigues, né? Só os bancos. Que ecoa na minha mente aquela frase famosa da nossa querida primeira-dama Janja da Silva, que dizia, não, quem paga o imposto é a empresa, né? Quem paga o imposto é sempre você, gente. É sempre você, nunca é a empresa repassa. Né? O governo cobra dela, ela cobra de você e passa para o governo, ela é só um intermediário. Os negócios são sempre intermediários, eles não são quem fabrica o imposto, né? Quem fabrica o dinheiro que vai para o imposto. Isso é uma coisa que as pessoas têm que entender. Que fica essa conversa de, não, a gente vai taxar o banco, porque o banco ganha muito dinheiro. Sim. Ele ganha dinheiro de onde? É seu o dinheiro que ele ganha. Então, é seu o dinheiro que vai pagar o imposto do mesmo jeito. Então, no fim das contas, tá esse impasse. O Rodrigo Pacheco e os senadores em geral não aceitam aumentar a alíquota do imposto, porque ninguém é trouxa. É eleição, ano de eleição municipal, já começam as eleições municipais, e ninguém quer ficar com isso no colo de ter aumentado a alíquota do imposto às margens do pessoal ir para a urna, né? Às vésperas do pessoal ir para a urna votar nos candidatos. Ninguém quer essa pecha de aumentador de imposto, o único que quer, a gente vai tratar dele já, e mesmo que ele não queira, já é o que ele se transformou. Mas ninguém quer isso, o Senado diz que não aprova esse aumento de 1% na alíquota da CSLL, e aí você tem um problema. Sexta-feira vence o prazo que o STF, né, como disse aí o senador, vence o prazo que o STF deu para o Senado e o governo, o legislativo e o executivo se acertarem sobre qual é a compensação para a desoneração da folha de pagamento desses setores da economia e de pequenos municípios. Se acabar, aí o governo já pode, na segunda-feira, na apresentação da avaliação bimestral, falar, olha, não tem mais, então está tudo bem com as contas públicas, não vamos mais ter que gastar aí ou perder de arrecadar 18 bi, e está tudo certo, a gente vai ter um déficit pequenininho aí de 4, 5 bi, segundo algumas estimativas. Se, e é o que o Senado parece que está montando junto com o governo, o prazo for dilatado, aí não, segunda-feira a gente vai ter um baita rombo nas contas públicas se o governo utilizar números um pouco mais críveis, né? Porque ainda tem aquela matemática que permeia todo o orçamento nacional e que a gente só vai ver o truque lá em novembro, dezembro, quando finalmente não tiver mais jeito, né? Porque por enquanto você olha para frente e fala, não, nos próximos 6 meses eu vou arrecadar o triplo e vou gastar metade. E a população só pode crer no que a equipe econômica está falando. Então, é basicamente esse o impasse. Qual é a aposta, né? Daqui para o fim da semana, acho que ninguém aprova nada e acho que a saída que todos buscarão é uma extensão do prazo para o acordo lá no STF. Então, deve ganhar aí mais uns 30, 45 dias para o Senado poder se debruçar um pouco mais sobre essas possíveis medidas de compensação.